Era uma manhã cinzenta em Lisboa, daquelas em que o Tejo parece sussurrar segredos antigos aos que trabalham nas margens industriais. Eu, Isabel Costa, estava no armazém principal da fábrica de componentes eletrónicos do Sul, rodeada pelos zumbidos ritmados das máquinas que eu própria havia ajudado a nascer. Há 12 anos, quando este lugar era só betão cru e sonhos ambiciosos, eu construí os protocolos que faziam tudo funcionar, os fluxos de energia, as sequências automáticas, as salvaguardas que impediam o caos. Mas naquele momento, o novo gerente, o jovem e arrogante Miguel Sousa, entrou como se fosse o dono do mundo, com o meu contrato na mão e um sorriso que cheirava a privilégio fresco da universidade. Sem uma palavra de aviso, ergueu o documento perante os operários que eu treinara, com quem partilhara cafés frios durante noites de avarias, e rasgou ao meio, atirando os pedaços para o chão como lixo. Isto é passado obsoleto, disse ele, com voz alta e confiante, ignorando os olhares confusos à sua volta. Eu não reagi. Não gritei, não discuti. Apenas observei, sentindo o peso da traição crescer no peito como uma sombra que se alastra devagar. Aquela humilhação pública não era só contra mim, era contra tudo o que eu representava, a lealdade silenciosa, o suor invisível que mantinha a fábrica viva. No meu bolso, o telemóvel esperava. Digitei uma única palavra: executar. E assim começou o silêncio que iria engolir tudo. Miguel saiu dali como se tivesse conquistado uma batalha, deixando para trás um ar carregado de incerteza. Os operários, alguns dos quais me conheciam desde os tempos em que lutávamos contra fornecedores que me ignoravam por ser mulher, trocaram olhares inquietos. Eu acenei discretamente a Teresa, a técnica de sequenciamento que trabalhava ao meu lado há anos, e saí sem alarido. Lá fora, no estacionamento, respirei fundo o ar salgado do rio, sabendo que o que viria a seguir não era vingança cega, mas a consequência natural de uma ferida aberta. Eu não construíra aqueles sistemas por glória pessoal. Fizera-o porque o antigo diretor técnico, o Sr. António Mendes, confiara em mim para tornar esta fábrica inquebrável. E eu tornara assim, mas guardara as chaves. A empresa fantasma que eu fundara com 2 velhos colegas de projetos passados, a Sistemas Rocha Vermelha, era o guardião invisível. Enterrada nas cláusulas do contrato de operações, ela controlava os fluxos lógicos, as atualizações semanais, as calibrações que ninguém questionava. Rasgar o contrato era como cortar a veia principal sem saber que o sangue pararia de correr. Miguel pensaria que eu era apenas uma relíquia, alguém que choraria para os recursos humanos ou desapareceria em silêncio. Ele não esperava o que o silêncio traria. Em casa, preparei um chá de camomila, daqueles que acalmam a alma mas não apagam a mágoa. Sentei-me à mesa da cozinha, o coração batendo devagar, como um relógio que conta os segundos até à explosão. Eu sabia que, ao ativar o protocolo Sigma 2, a fábrica começaria a falhar em camadas, como um corpo que perde o fôlego aos poucos. Não era destruição, era uma pausa calculada, uma memória forçada. Os braços robóticos congelariam, os transportadores parariam, os ciclos térmicos desincronizariam. Tudo isso porque, anos antes, durante uma avaria que quase custara vidas, eu percebera que as empresas esquecem facilmente quem as constrói. Como um provérbio antigo diz, quem semeia ventos, colhe tempestades, pensei, enquanto aguardava. Miguel, com o seu ego inflado por diplomas recentes, nunca lera as notas de rodapé, nunca questionara porque os relatórios de auditoria vinham sempre com a marca, verificado SRV. Ele via legado como sinónimo de inútil, não como a espinha dorsal que sustenta o edifício inteiro. A tensão crescia no meu peito como uma maré que sobe devagar, densa, inevitável. Eu não agira por raiva impulsiva, era a dor acumulada de anos sendo subestimada, de ver homens como Miguel ascenderem sem esforço enquanto eu lutava por cada reconhecimento. Na fábrica, o primeiro sinal veio às 10h41 da manhã, um piscar subtil nas luzes, como se o edifício respirasse fundo e parasse. Os braços robóticos imobilizaram-se no ar, segurando peças a meio caminho. Os transportadores gemeram e calaram-se. O ar encheu-se de um silêncio ensurdecedor, mais alto que qualquer sirene. Cada segundo era uma perda, materiais desperdiçados, prazos violados, clientes a ligar furiosos. Em Portugal, onde as leis laborais protegem contratos mas punem violações contratuais com multas pesadas, isso significava não só dinheiro evaporado, mas uma exposição legal que podia arruinar reputações. Eu via tudo nos logos remotos do meu telemóvel, linha 2 parada, linha 3 estagnada. Não era caos, era precisão cirúrgica, o preço da traição manifestado em números vermelhos nos ecrãs financeiros. Enquanto isso, Miguel provavelmente estava no seu gabinete, bebendo um café orgânico e gabando-se no grupo de chat da equipa, achando-se um visionário. Mas o telefone tocou, era o CEO,
o Sr. João Ferreira, um homem velho escola que monitorizava custos em tempo real. Por que raio perdemos 47.000 euros em produção? Gritou ele, sem rodeios. A voz de Miguel, imagino, tremeu pela primeira vez, o seu mundo desmoronando como um castelo de cartas. Ele não entendera que rasgar aquele papel não apagava apenas o meu nome, apagava o acesso a protocolos proprietários, protegidos por cláusulas que eu embutira anos antes. Naquele momento, a dor da humilhação transformou-se em algo mais profundo, uma tristeza amarga pela ingratidão, pela forma como as pessoas descartam lealdade como se fosse um fardo. Eu não sorri, chorei baixinho, sozinha, porque a vitória sabe a sal quando nasce de feridas antigas. A fábrica transformou-se num ninho de vespas agitado. Reuniões urgentes foram marcadas, administradores de sistemas curvavam-se sobre terminais, tentando decifrar um shutdown que não deixava rastros. Miguel andava pelos corredores como um condenado à espera do verdito, o rosto pálido, os olhos evasivos. Eu, em casa, compilei os logs, timestamps, hashes, vídeos da câmara de segurança que capturara o rasgo público, instalada para promover accountability, como diziam. Enviei tudo num PDF encriptado para o CTO e o chefe de conformidade, com o assunto divulgação de dependência sistémica. Sem ameaças, só factos frios, como uma faca que corta sem barulho. 5 minutos depois, recibos de leitura. Saí para um passeio ao longo do Tejo, sentindo o vento carregar o peso da minha escolha. Quando voltei, o meu inbox estava cheio, escaladas urgentes, um pedido do CTO para estar disponível na manhã seguinte. Eles percebiam agora, o legado não era obsoleto, era irreemplaçável, e violar licenças em Portugal podia levar a processos judiciais longos e caros. No dia seguinte, a sala de conferências com paredes de vidro fosco encheu-se de tensão palpável. O CTO, sem a gravata colorida habitual, apresentou slides crus, fluxos lógicos controlados por fornecedor. Leu a cláusula 7.4b em voz alta: qualquer disrupção não autorizada ou terminação de workflows alinhados com os sistemas rocha vermelha resultará na revogação imediata e total de direitos de licenciamento de propriedade intelectual incorporada, incluindo rotinas de runtime, protocolos de sincronização e scripts de automação preditiva. Silêncio. A presidente do conselho, a Sra. Margarida Oliveira, uma mulher que eu conhecera em revisões trimestrais, perguntou devagar: quem ensinou isso? O CFO murmurou: o fundador, na fase inicial, há 11 anos. E então, quem o destruiu? Todos os olhos em Miguel, que encolheu na cadeira, balbuciando: eu não sabia. Margarida cortou: não leste. A sala gelou. Por causa do teu ego, perdemos não só 47.000 euros, mas estamos expostos à revogação sistémica. Custo para reconstruir: mais de 3 milhões, 6 a 8 meses de atraso. A humilhação dele ecoava a minha, mas eu sentia só um vazio, o preço da escolha era alto, uma solidão que se instala quando se ageia por necessidade, não por prazer. Não o despediram abertamente, transferiram-no para um cargo vago em estratégia, sem equipa, sem poder, exilado num cubículo perto dos RH. O nome dele desapareceu das listas de projetos. Chamaram o Nuno Pereira, um integrador de sistemas da equipa original, que voou de Faro e em horas corrigiu falhas que a equipa de Miguel ignorara. O novo contrato com a Sistemas Rocha Vermelha foi assinado à tarde, com cláusulas reforçadas, e o legal pediu uma explicação linha a linha. Eu dei-a, vendo-os empalidecer ao perceber o abismo que evitaram. A fábrica voltou a zumbir, linhas online uma a uma. Eu regressei no dia seguinte, caminhando pelo chão como sempre, sem crachá, mas com acenos respeitosos de Teresa e outros. Não precisei de discursos, o sistema falava por mim. 2 semanas depois, num dia chuvoso, entrei na sala de descanso e vi Miguel sozinho, olhando para uma caneca como se procurasse salvação. Os olhos dele cruzaram os meus, e murmurou algo: talvez, desculpa, talvez, não sabia. Eu ignorei, servi o café e saí. Algumas feridas não saram com palavras, exigem silêncio. Horas depois, com o CTO, revi caminhos lógicos atualizados, sentindo o reconhecimento quieto dos operários. No caminho de saída, passei pela sala de descanso sem olhar. Ele já era irrelevante. Numa terça-feira cinzenta, o Nuno enviou-me um link, o perfil de Miguel no LinkedIn, ex-gerente de operações, apaixonado por inovação, à procura de novas oportunidades. Sem reflexão, só buzzwords vazios. Mas um comentário da Margarida: começa por ler as letras pequenas da próxima vez, especialmente as que não entendes. Eu não reagi, fechei o ecrã, deixando o chá arrefecer. Ele tornara-me uma nota de rodapé, agora era ele. A fábrica corre suave, protocolos atualizados,
e o meu nome está nos relatórios como ligação interna de sistemas estratégicos. Legado não é um nome gravado, é um sistema que perdura além do ego. Miguel pensara que destruíra uma consultora obsoleta. Mas destruir apenas a ilusão de que podia ignorar o passado sem pagar o preço.